por favor, abram a Bíblia em Tiago. Nós vamos continuar trabalhando o trecho de Tiago 3, versículos 13 a 18. É o trecho que nós começamos a estudar na semana passada. Já passamos da metade de Tiago. Em breve, se o senhor quiser, terminamos essa carta, porque já estamos na última parte do capítulo 3. E depois nós temos apenas os capítulos 4 e 5 para superar. Então, em breve, nós devemos terminar a nossa passagem por Tiago. Enquanto eu trabalhava nesse texto, eu me lembrei de quando eu era pequeno, e eu ia a 25 de março com a minha avó e com a minha bisavó. Elas faziam elas faziam várias coisas, faziam artesanato, faziam gelinho, qualquer coisa que você imaginava elas faziam. E eu ia na 25 de março com elas para comprar a matéria para fazer tudo isso. E a 25 de março, eu não sei como é hoje, mas na minha época era muito comum você ver as pessoas, os camelôs, aquela coisa toda, vendendo na rua produtos um tanto quanto questionáveis. Então eu trouxe algumas imagens para ilustrar o que eu me lembro vagamente da 25 de março, né? Então você tem ali, por exemplo, uma mochila do Harry Potter com Sonic, meio efeito aí de tóxico, sob efeito de tóxicos, né? Algum problema no fígado, porque tem o olho amarelo ali. Aí do lado está escrito Obama. Não sei por quê, mas você encontraria essa mochila na 25 de março com muita tranquilidade. Tem outra imagem aí, você vê o Shrek, depois de ir para a academia, depois de perder todo aquele estilo do pântano, né? Um Shrek um pouco mais Marvel aí. Você tem mais imagens aí, você tem os Avengers, mas está um pouco pequeno, mas você tem o Buzz Lightyear, é um braço da Marvel que eu não conhecia. Você tem o Coisa ali do lado também, aqui embaixo não sei quem é, algum outro personagem também desconhecido. Tem mais, nós conhecemos o Superman, mas para efeitos de direitos autorais você tem o Special Man, né? Só para aproveitar o S ali na camiseta dele para não ter problema de direitos autorais. Existe o tênis Nike, mas você conseguiria comprar facilmente na 25 de março o Mike. Outra imagem aí, esse era um clássico, né? Era a tristeza de toda criança que sonhava com PlayStation. Na minha época esse era o grande videogame da época, né? E eu lembro que eu andava lá nas ladeiras da Porto Geral e perguntava para minha avó, por que eu não posso ter um PlayStation? Ela falava, mas não é um PlayStation, é um Polystation. Você comprava isso, quando vinha alguma coisa dentro, quando não era pedra que vinha dentro da caixa, você via que não tinha nada a ver com videogame, era joguinho de Tetris, era uma coisa bem fuleira aqui, era vendido aí, e toda com a marca da Sony lá em cima do PlayStation, com o logo da Nintendo, uma grande mistura aí, bem característico da 25 de março. Acho que tem mais uma imagem. Existem os fones da Sony e existem aí os fones da Sonya, para você conseguir ouvir muito bem o seu Spotify. Na época não tinha Spotify, então você ouvia o seu Discman, né? Você ouvia ali o seu toca-fitas. Essa é a última, Matheus? Legal. Obrigado. Então, eu me lembro, quando eu ia na 25 de março, eu via todas essas coisas aí no camelô, aquela coisa toda, muito colorido, chamava a atenção, mas não precisava você ser muito esperto para ver que era uma falsificação, era tudo falso, né? Era tudo uma imitação barata. E quando a gente olha para sabedoria, o que Tiago diz para nós é que existe uma sabedoria que também é falsificada, é uma sabedoria falsa, é uma sabedoria como esses produtos que a gente viu aqui, é uma sabedoria que não tem a ver com nada original, é uma sabedoria que não tem validade, é uma sabedoria fajuta, é uma sabedoria que não tem valor, de fato é uma falsa sabedoria, em contraste com a sabedoria verdadeira. Então vamos ler aí o texto de Tiago 3, 13 a 18, para que nós voltemos a contrastar a verdadeira sabedoria, a sabedoria divina, com a falsa sabedoria ou a sabedoria maligna, essa sabedoria falsa, essa sabedoria que não é sabedoria. Ela não atende esses critérios, ela não é uma sabedoria de fato, ela engana, ela envolve uma série de coisas feias que nós temos visto aí.
E Tiago está expondo esse contraste para nós. Então, Tiago 3,13 diz assim: quem entre vós é sábio e inteligente, mostrem mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder às suas obras. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Então é muito claro aí no texto que Tiago apresenta para nós dois padrões, dois tipos de sabedoria, e a nossa mensagem central, que nós temos trabalhado desde a semana passada, que resume esse trecho, que resume a lição desses versículos, é a seguinte: a verdadeira sabedoria dá evidências concretas de sua origem divina. A verdadeira sabedoria dá evidências concretas de sua origem divina. Tiago pede a prova, Tiago pede que aqueles supostos sábios coloquem na mesa as evidências da sua sabedoria. Se vocês são sábios mesmo, deixem-me ver as evidências disso, as provas disso, as marcas disso. Coloquem sobre a mesa e vamos avaliar isso daí. Por quê? A verdadeira sabedoria, a sabedoria que não é falsa, sabedoria que não é uma imitação barata, enfim, a verdadeira sabedoria dá evidências concretas de sua origem divina. Dos versículos 13 a 16, que nós já começamos a estudar na semana passada, os irmãos veem aí o primeiro tipo de sabedoria, que é a sabedoria maligna. E dos versículos 17, os versículos 17 e 18, os irmãos veem a segunda sabedoria, o segundo tipo de sabedoria, que é a verdadeira sabedoria, é a sabedoria de fato. Essa verdadeira sabedoria é a sabedoria divina. E como eu disse para os irmãos, Tiago então está mostrando que aqueles supostos sábios que haviam na igreja, que estavam atormentando ali os irmãos e causando problemas ali, eles na verdade tinham inveja, rivalidade, divisão, e essas marcas não eram marcas de alguém sábio. Isso não é marca de verdadeira sabedoria. Mas eles se diziam sábios, eles se diziam pessoas capacitadas, que tinham essa sabedoria divina. Tiago fala, não, quem é verdadeiramente sábio não age desse jeito. Isso que eles estão falando é uma sabedoria falsa, não é a sabedoria verdadeira. Então ele apresenta para nós esses dois padrões, para que os leitores pudessem se avaliar e avaliar o que aqueles homens falavam, o que eles próprios falavam também, e assim resolvessem aqueles conflitos, aqueles problemas todos que aconteciam ali na igreja. Nós já estudamos o versículo 13, já estudamos o versículo 14, e agora nós vamos dar sequência no versículo 15. Então nós ainda estamos nesse primeiro ponto, que fala da sabedoria maligna. Então é a sabedoria que nós temos que fugir, é a sabedoria que nós não temos que imitar, é a sabedoria que nós temos que denunciar e rejeitar. E agora no versículo 15, Tiago continua descrevendo essa sabedoria maligna. Ele diz, esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Se vocês se recordarem, Tiago já nos disse que tudo que o crente recebe de bom vem de Deus, inclusive a sabedoria. Se os irmãos olharem no capítulo 1, os versículos 17 e 18, os irmãos verão que lá atrás, Tiago já disse que tudo que nós recebemos de bom vem de Deus, o que é claro envolve a sabedoria. Os versículos 17 e 18 do capítulo 1 dizem assim, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Deus nos transforma e tudo que nós recebemos de bom vem de Deus. Vem desse Pai das luzes, como Tiago diz aqui, que não muda o seu caráter e que nos beneficia, que nos agracia com essas diversas bênçãos, inclusive com a sabedoria, que é o tema que Tiago está tratando aqui. E de fato, se os irmãos olharem Provérbios 2, os irmãos verão que na mentalidade dos autores bíblicos, é muito claro que a sabedoria é algo que vem de Deus. Tiago continua ecoando as lições da sabedoria do Antigo Testamento.
Ele continua refletindo o conhecimento que ele tem das verdades do Antigo Testamento. E em Provérbios 2:6, nós lemos o seguinte: porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. A sabedoria tem origem em Deus, não no homem. Deus é quem dá essa verdadeira sabedoria. Portanto, aquela sabedoria falsa, evidentemente não vinha de Deus, porque a sabedoria verdadeira, quem dá é Deus. O Novo Testamento apresenta algo semelhante também, quando os irmãos olharem, por exemplo, Efésios capítulo 1. Se os irmãos olharem Efésios e Colossenses rapidamente, os irmãos verão que o apóstolo Paulo concorda com Tiago, quando ele diz que bênçãos como a sabedoria têm origem divina. Em Efésios 1:17, o apóstolo Paulo diz assim, Efésios 1:17, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. A capacidade de entender, de discernir as verdades espirituais é dada por Deus. Paulo vai falar isso também em Colossenses 1:9. Se os irmãos virarem um pouquinho aí as páginas da Bíblia para Colossenses, os irmãos verão que o apóstolo Paulo vai repetir isso. Ele diz, por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós. Qual era a súplica de Paulo? O que Paulo pedia? Ele pedia para que aqueles crentes transbordassem de pleno conhecimento da sua bondade, da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, para que Deus desse a esses crentes a compreensão adequada das verdades espirituais e a capacidade de colocar essas verdades espirituais em prática. Esse era o desejo do apóstolo Paulo. E ele roga isso a Deus, porque é Deus que dá isso. É Deus quem confere essa dádiva, esse presente aos crentes. E é por isso que Tiago, voltando agora para Tiago, ele diz, lá no capítulo 1 ainda, no versículo 5, que aquele que tem falta de sabedoria deve pedir. Aquele que necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Os crentes devem pedir sabedoria porque Deus é quem dá essa sabedoria, é o único que dá essa sabedoria. E é curioso nós observarmos que o Novo Testamento ainda conecta a sabedoria à ação do Espírito Santo, o que torna a sabedoria algo ainda mais exclusivo do crente, e que só pode ser dado por Deus. E o Espírito Santo traz isso a nós, o Espírito Santo trabalha isso em nós, o Espírito Santo concede isso a nós. Se os irmãos olharem, por exemplo, Atos capítulo 6, essa visãozinha panorâmica que nós estamos tendo aí do assunto, da origem da sabedoria como algo que vem do próprio Deus, os irmãos verão em Atos 6 a conexão entre a ação do Espírito Santo e a presença da sabedoria no crente. Olha o que diz aí Atos 6, versículo 3, na eleição dos diáconos. Veja o que diz aí, quais são os critérios que deveriam ser usados na escolha, na eleição desses irmãos. Versículo 3 diz assim, mas irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Ser cheio do Espírito Santo é algo atrelado aqui também à sabedoria. E se os irmãos olharem em 1 Coríntios 12, os irmãos verão de novo essa conexão, agora no que diz respeito aos dons espirituais. Quem concede os dons espirituais é o próprio Deus, é claro, o Espírito Santo, dá isso aos crentes. E no capítulo 12, versículo 8, nós lemos o seguinte, versículo 7, a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso, a um propósito proveitoso, porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. É difícil para nós, como intérpretes bíblicos, discernir o que Paulo quer dizer com palavra de conhecimento e palavra de sabedoria. Parece que um está mais atrelado ao entendimento das verdades bíblicas e o outro está mais atrelado à aplicação dessas verdades no dia a dia, seja palavra de conhecimento ou sabedoria. O fato é que quem dá aos crentes, a alguns crentes, uma habilidade especial de compreender os assuntos espirituais e aplicar na vida da igreja e aplicar na vida dos irmãos, é o Espírito Santo. Ou seja, quem concede isso é Deus. Então, de fato, quando o Tiago fala aqui que existe uma sabedoria que desce lá do alto, nós temos que lembrar disso. A sabedoria, a verdadeira sabedoria, que Tiago está contrastando com a falsa sabedoria, a verdadeira sabedoria vem de Deus. E a falsa sabedoria, portanto, não vem de Deus. Tiago vai falar de onde vem essa sabedoria daqui a pouco.
E a origem dela é feia. Essa sabedoria vem de um lugar bem ruim. Mas ele vai falar disso daqui a pouco. Isso é importante para nós, irmãos, porque quando nós vemos que existe essa sabedoria verdadeira que vem do alto, que o próprio Deus dá, isso significa que nós não podemos obter essa verdadeira sabedoria por esforço intelectual apenas. Muitas pessoas pensam que simplesmente pelo esforço intelectual elas podem se tornar sábias. Porque eu li muito. Nossa, porque eu já li a Bíblia de capa contra capa 100 vezes. Então elas pensam que automaticamente por isso elas são sábias. Não são. Simplesmente ler a Bíblia não torna alguém sábio. Torna alguém, no máximo, conhecedor da literatura bíblica. Agora, a sabedoria verdadeira, que é a compreensão desses versículos, e dessas verdades bíblicas, e a aplicação disso no dia a dia, é algo que Deus dá. Você pode conhecer a Bíblia e não ser sábio. Isso é um grande perigo. Além disso, nós aprendemos também que a sabedoria não pode ser obtida pela idade. E eu digo isso com um especial carinho por essa afirmação, porque muitas vezes em debates, muitas vezes em conversas com outros pastores que se opõem às nossas ideias e que são mais velhos, eles adoram atacar uma coisa em mim, que por enquanto eu ainda tenho. Posso não ter cabelos, mas eu ainda tenho idade jovem ainda. Né? Não que a minha saúde corporal reflita isso, mas o meu RG não mente. Né? E eles adoram falar isso. Não, você não tem autoridade, você não tem sabedoria, você não tem conhecimento prático, porque você ainda é muito novo. Você ainda é muito jovem. Você tem muito que aprender ainda. Porque na mentalidade popular e na mentalidade de muitos pastores, inclusive, a sabedoria vem com a idade. Mas se a sabedoria é algo que vem de Deus, ela não depende da idade. Tanto que, se os irmãos olharem o Salmo 119, os irmãos verão que o salmista deixa isso claro na experiência dele. Veja o que diz o Salmo 119, versículos 98, 99 e 100. A sabedoria não depende de idade. Os jovens que estão aqui, eles podem ser sábios, porque isso é um presente de Deus. Veja o que diz aí o Salmo 119, versículos 98 a 100. Os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos, porque os mandamentos, eu os tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Olha o 100 agora. Sou mais prudente do que os idosos, porque guardo os seus preceitos. A sabedoria, a verdadeira sabedoria é acessível ao jovem, a qualquer crente, independente da sua idade, porque isso é algo que vem de Deus, está atrelado aos mandamentos de Deus, isso está atrelado à ação do Espírito Santo, isso não depende de idade, isso não depende do ano que você nasceu. Mas além disso nos ensinar, dessa origem divina da sabedoria nos ensinar, que sermos sábios não depende apenas de esforço intelectual, não depende de idade, também nós aprendemos que não depende de métodos e receitas. Essa onda coach que existe por aí, tem vários métodos para você se tornar sábio, né? Você tem que tomar banho em determinada hora, você tem que fazer não sei quantas práticas todo dia, você tem que colar coisas no teto, você tem que, enfim, você tem que se cercar de várias práticas, várias receitinhas, para que, por meio dessas fórmulas, você se torne alguém sábio, alguém evoluído, alguém maduro. Balela. A sabedoria não pode ser obtida por esses meios. E além disso, a sabedoria também não pode ser obtida por rituais místicos, como essas religiões mais orientais ensinam, que você precisa ter uma série de rituais, esvaziar a mente, passar por vários processos. Não é assim que alguém obtém sabedoria. A sabedoria é um presente, é algo que vem de Deus, é algo que vem do céu, é algo que Deus dá. Há uma sabedoria verdadeira e a única sabedoria verdadeira que só Deus pode conceder, e nenhum desses meios aqui conseguem por si só chegar até essa sabedoria. E qualquer outra sabedoria que não seja a de Deus, a que vem do Pai das luzes, a que vem do alto, a que vem do céu, é uma sabedoria falsa. É como aquelas imitações que a gente viu aqui no começo. São sabedorias da 25 de março. É sabedoria com C cedilha, não é sabedoria com S. É sabedoria que não é a sabedoria verdadeira. Qualquer sabedoria que não seja dada por Deus é falsa. Então Tiago diz, esta sabedoria que eu estou descrevendo, que é uma sabedoria marcada por inveja, por rivalidade, por divisão, essa sabedoria não é a sabedoria de Deus. A sabedoria que Deus dá, Tiago vai falar logo mais,
Mas agora ele volta a descrever a falsa sabedoria. E ele diz, esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Tiago diz assim, se a sabedoria desses homens não é a sabedoria de Deus, então de onde vem essa sabedoria? Made in onde? Quem produz essa sabedoria? O que está escrito ali na origem? Quem fez, quem produziu isso? Da onde essa sabedoria falsa vem? Agora Tiago fala para nós. E ele apresenta para nós a origem, as características, né, da onde vem essa sabedoria, a partir de uma tríade. E, irmãos, é uma tríade muito feia. E é uma tríade feia, forte e crescente. Parece que Tiago ele começa já com uma palavra, um adjetivo forte e feio, mas ele termina com pior ainda. Ele vai crescendo, mostrando que essa outra sabedoria, que era a sabedoria daqueles homens que estavam causando problema lá dentro, dos crentes que estavam causando problema lá dentro, era uma sabedoria com origem feia, não era a sabedoria de Deus. E olha só como essa tríade aí é apresentada. Essa sabedoria é terrena, animal e demoníaca. Terrena, essa palavrinha aí, diz respeito ao modo de pensar que é regido pela perspectiva desse mundo e que ignora as realidades celestiais. É a pessoa que se orienta, que se dirige, que pensa apenas pelas coisas daqui. E ela esquece que existem realidades transcendentes. Ela esquece que existem realidades eternas. Ou ela ignora isso, ela não liga para isso. Ela se dirige, se orienta somente pelas ideias daqui, desse mundo. Por isso é uma sabedoria terrena. Ela busca respostas, valores e condutas a partir daquilo que está aqui. Essa é a sabedoria que é terrena. E nós, de fato, quando nós olhamos o mundo ao nosso redor, nós percebemos essa sabedoria terrena na vida dos incrédulos. Por exemplo, nós temos muitas pessoas que seguiam pelo pragmatismo. Pragmatismo é a ideia de que o que importa na sua análise dos fatos, das situações, na sua decisão, é somente os resultados mensuráveis daquilo. Só tem valor alguma coisa quando você consegue mensurar um valor. Então, realidades que não são mensuráveis, portanto, não têm valor. Se você não consegue quantificar, não tem valor. Só que nós, como crentes, nós sabemos que existem realidades eternas que você não consegue colocar na ponta do lápis e mensurar. Por exemplo, você consegue mensurar as suas horas de trabalho. Você consegue mensurar que se você trabalhar X horas, você vai ganhar X reais. Você consegue mensurar isso. Agora, você consegue mensurar os benefícios espirituais que você tem quando você ora? Você consegue mensurar os benefícios espirituais que você tem quando você lê a Bíblia? Você não consegue colocar isso num gráfico. Você não consegue colocar isso na tela, numa planilha do Excel. O pragmático vai falar, então essas coisas não têm valor. Se você não consegue pôr numa planilha de Excel e resumir numa fórmula, não tem valor. Porque as nossas decisões, os nossos valores, as nossas condutas têm que ser norteadas pelo que é pragmático, pelo que é prático, pelo que é mensurável. Existe também uma outra visão, a visão até próxima dela, mas não necessariamente ligada ao pragmatismo, que é o materialismo. Isso resume muito bem a ideia de algo terreno. É a ideia de que o que define uma pessoa são os bens dela. O que define o valor, a identidade de uma pessoa é o que ela possui. É o luxo que ela tem, os itens de luxo que ela tem, o quanto de dinheiro ela tem, o carro que ela tem. Isso é o que define quem ela é. Isso é sabedoria terrena. É sabedoria deste mundo. Por quê? Porque ignora coisas além daqui. Lida apenas com aquilo que está ao alcance dos nossos olhos, aos valores que estão à disposição do mundo. Mas além de ser terrena, Tiago diz que essa sabedoria também é animal. E essa tradução, irmãos, ela parece não transmitir muito bem a ideia de Tiago. Porque quando nós lemos animal, e talvez alguma outra tradução tenha colocado uma palavra próxima a essa, nós entendemos que é uma coisa meio selvagem, não é verdade? A sabedoria animal é uma coisa selvagem, né? Mas não é essa a ideia aqui. A ideia de uma sabedoria animal é porque a palavra poderia ser aqui natural. Vamos colocar essa palavra, natural. Em oposição a quê? Em oposição ao que é espiritual. A ideia de Tiago aqui é que existe uma sabedoria que não é espiritual. É um modo de pensar que não é espiritual. É um modo de pensar que é natural. Natural em que sentido? Do homem natural, do homem sem Deus.
do homem que é dirigido pelos seus pensamentos, pelas suas ideias. Essa é a ideia aqui. Não tem necessariamente a ver com paixões e impulsos, porque quando nós lemos aqui que é uma sabedoria animal, nós pensamos numa coisa selvagem, como eu falei, então uma coisa envolvendo paixões, envolvendo algo intenso, mas não é essa a ideia aqui, não necessariamente pelo menos. A ideia aqui é de pensamentos, de uma sabedoria que é dirigida meramente pela mente humana, que é conduzida meramente pelo ser humano, pelas suas impressões e pelas suas sensações. É algo que brota do entendimento dele. O indivíduo tem o seu entendimento da realidade e ele lida com a realidade, ele interpreta a realidade a partir das suas impressões, das suas sensações de mundo. Ao invés de ser dirigido pelo Espírito Santo. E é por isso que natural ou animal é oposto a espiritual. Porque quando a Bíblia fala que nós somos espirituais, a Bíblia quer dizer que nós somos dirigidos pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que molda o nosso pensamento, é o Espírito Santo que dirige a nossa conduta, é o Espírito Santo que ajusta os nossos valores, mas o homem natural não. O homem natural, ele não é guiado pelo Espírito, ele é guiado pelas suas ideias, pelas suas impressões, por aquilo que brota do seu coração, da sua mente. É essa a ideia aqui de uma sabedoria animal, ou uma sabedoria natural. Se os irmãos olharem em 1 Coríntios 2, os irmãos verão que o contraste de Paulo ajuda a entender isso que eu acabei de apontar aqui para vocês. Em 1 Coríntios 2, nós já falamos isso na semana passada, o apóstolo Paulo apresenta esse contraste entre a sabedoria de Deus e a sabedoria do homem, ou a sabedoria do mundo. E no capítulo 2, no versículo 14, o apóstolo Paulo diz assim, 1 Coríntios 2, 14. Ora, o homem natural, ou o homem animal, a tradução não transmite essa ideia, a natural como oposto a espiritual aqui. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. A sabedoria natural do homem não consegue entender as coisas de Deus. E é isso que Tiago está querendo dizer, que a sabedoria vivencial daqueles homens, a sabedoria que aqueles homens estavam evidenciando é uma sabedoria natural. Não é uma sabedoria de quem entende as coisas de Deus. É uma sabedoria de quem julga a vida a partir das suas próprias ideias. E não consegue entender essas outras realidades. Se os irmãos olharem Judas, versículos 17 a 19, os irmãos verão que Judas também usa essa palavrinha ao se referir aos falsos mestres. E isso dá para nós uma dimensão de como é essa sabedoria posta em movimento. Essa sabedoria falsa em prática. Em Judas 17, nós lemos o seguinte: Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões, sensuais, é essa palavrinha aqui, sensuais, que não têm o Espírito. São pessoas que são guiadas pelas suas sensações, pelas suas impressões, pelas suas próprias ideias, e não pelos valores da palavra de Deus, não pela verdade de Deus, mas por suas próprias noções aí, do que deve ser feito, de quais valores devem ser buscados, enfim. E voltando para 1 Coríntios, os irmãos ainda verão um paralelo interessante. Veja 1 Coríntios 3:3. Desculpem fazer ir para Judas e voltar, mas é que aqui agora, em 1 Coríntios 3:3, Paulo não usa a mesma palavra, mas ele usa o mesmo conceito. Olha só aí o que diz 1 Coríntios 3:3. Ele diz assim, quanto às brigas que aconteciam na igreja de Corinto: Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Paulo está falando, olha, vocês estão brigando no meio de si, um problema muito semelhante ao que acontece nos crentes de Tiago, estavam brigando também, tendo desavença ali. Paulo fala para os crentes de Corinto: quando vocês brigam, vocês estão andando de acordo com os padrões carnais, vocês estão se comportando como alguém carnal, como alguém natural,
como alguém que não seguia pelo Espírito de Deus, pelas verdades de Deus, como alguém que seguia segundo o homem. É essa a ideia aqui que Tiago quer transmitir. Mas além de terrena e animal, existe também o ápice dessa tríade, que é a origem demoníaca dessa sabedoria. Então ela é terrena, ela é animal e ela é demoníaca. Mas antes de falarmos da demoníaca, eu queria ilustrar para os irmãos como a gente consegue de fato perceber esse aspecto natural da sabedoria que nós vemos por aí, dessa falsa sabedoria. Os irmãos podem perceber isso na ideia do relativismo que reina nos nossos dias, onde cada um tem a sua própria verdade, e tudo é verdadeiro, nada pode ser falso, todos os pareceres são verdadeiros, e isso vem de cada um. O pastor Robson tem a verdade dele, o Isaac tem a verdade dele, o Hugo tem a verdade dele, e isso vem das próprias impressões do Hugo, das próprias impressões do Isaac, da própria mente dele, e está tudo bem. É a ideia de um homem natural que se guia por esses valores que ele encontra dentro de si. Mas isso levado às últimas consequências, esse pensamento, essa sabedoria animal, natural, não espiritual, levada às últimas consequências, me parece que é melhor ilustrado pelo que nós temos visto aí no mundo todo crescendo, com a ideia do transgenerismo, ou transgenderismo, não sei qual a pronúncia certa, transgenerismo, que é a ideia da ideologia de gênero. Por quê? Na ideologia de gênero, as sensações de inadequação de cada um é o que orienta a sua identidade. Então você não é definido por quem Deus diz que você é. Você não é definido pelo que a palavra de Deus diz, você é definido por suas próprias impressões sobre você. Então você é definido pelas suas próprias ideias. Eu me sinto inadequado com o meu gênero. Eu me sinto inadequado nesse corpo, então eu devo pertencer a uma outra classe, E agora não tem só gêneros, mas agora você pode ser também transespécie. Você pode ser um animal, como chama? Therium? Como? Therium. Therian. Você agora você decide que você não é mais um ser humano. Você é o quê? Você agora é um animal. Você se comporta como um animal. Então você põe garrinhas, você fica comendo lá as coisinhas de animal, você tem a sua rotina de fazer passeios. E crianças estão começando a se comportar assim, claro, porque vem os pais fazendo isso, a criança que não tem orientação nenhuma vai se dirigir a tudo isso daí também. Porque é a ideia de que eu tenho as minhas próprias ideias e impressões sobre mim. E isso é o que importa. Essa é a minha filosofia de vida, essa é a minha sabedoria, e está tudo certo viver desse jeito. Então eu não me guio pelo que Deus diz que eu sou. Eu não sou um ser humano como Deus diz que eu sou. Eu sou um animal num corpo humano. Ou eu sou um homem no corpo de uma mulher. Ou eu sou um sei lá o que, desses bandos de gêneros que existem aí hoje, no corpo. E essas ideias, obviamente, vão contra as verdades espirituais, mas a pessoa se guia por isso. Essa é a ideia do homem natural. E quando você fala para a pessoa, olha, você não pode, isso está errado, ela não entende. Por quê? Porque são verdades espirituais que ela não consegue entender e ela se guia por suas próprias impressões. Mas como eu disse para os irmãos, Tiago sobe a régua agora dessa tríade terrível, e ele fala que ela não é apenas terrena e natural ou animal, mas ela também é demoníaca. E Tiago não podia ser mais enfático nisso que ele diz aqui. Porque ao dizer que essa sabedoria é demoníaca, significa que é uma sabedoria que é alimentada pelos próprios demônios. Tiago já falou para nós, no capítulo 3, versículo 6, que os demônios, que o próprio inferno atua para promover o mal. No capítulo 3 ainda, versículo 6, ele diz, ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. O próprio diabo e os seus anjos, o próprio diabo e os demônios alimentam a língua destruidora. Alimentam a língua maliciosa, alimentam a língua má. E agora Tiago fala que não é apenas o problema da língua, que há uma sabedoria, um modo de pensar e viver que é alimentado pelos próprios demônios,
que é nutrido pelos próprios demônios, que tem origem nos próprios demônios. E a Bíblia fala que os demônios atuam, de fato, colocando ideias na mente dos ímpios, na mente das pessoas. Se os irmãos olharem em 1 Timóteo, capítulo 4, os irmãos verão que o apóstolo Paulo, combatendo as ideias erradas ali, da igreja que Timóteo pastoreava, os irmãos verão que em 1 Timóteo 4, ao descrever os nossos dias, que se iniciaram lá no primeiro século ainda, os últimos tempos, como o texto diz aqui, ao descrever esses últimos tempos, Paulo fala sobre um tipo de ensino que era promovido pelos demônios. Veja o que ele diz aí, 1 Timóteo 4, versículo 1, de 1 a 3. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, ou seja, agora, mas desde os dias de Paulo, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizadas a própria consciência. E agora ele vai ilustrar o que são essas doutrinas de demônios. Ele diz que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos, com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Quem origina na mente dos ímpios a falsa doutrina da abstinência de alimentos? O texto diz, os demônios. Isso é um ensino demoníaco. E eu, enquanto lia esse texto, me lembrei, na verdade aconteceu essa semana, enquanto eu andava pelo Instagram, vendo os Reels do Instagram, me apareceu, como eu pesquiso coisas de saúde, né, para ver se eu resolvo alguma coisa de mim. Meus irmãos, meu Instagram parece um Instagram de terceira idade. Né? Tem coisa de coluna, coisa de saúde, enfim. Apareceu para mim um vídeo de uma nutricionista no mercado. Legal, né? Sabe aquela coisa? Pode, não pode? Isso aqui faz bem, isso aqui faz mal, né? Aí apareceu assim a legendinha, o que Deus criou e o que você come. Falei, vai vir alguma coisa por aí. Né? Aí o que Deus criou? Deus criou verduras. O que você come? Bolacha. Falei, realmente, bolacha recheada faz mal, né? Tudo bem. Deus criou soja. O que você come? Colocou uma outra coisa lá. E ela foi fazendo esse contraste aí. Eu falei, nossa, mas uma nutricionista. Sempre nutricionistas têm um papo mais saudável, aquela coisa da pirâmide alimentar, nada de biscoito recheado. Tudo bem, a gente já sabe isso daí. Até que eu passei os olhos para o perfil da nutricionista. Estava lá, Nutri-Adventista. Falei, eu já sei onde isso aqui vai chegar. Ela está começando agora com a bolacha recheada, ela está começando agora com o refrigerante, porque ela quer chegar no café. A adventista não pode beber café, não sei se vocês sabem, mas a adventista não pode beber café, e nada com cafeína. Coca-Cola tem cafeína, não tem? Então a nutricionista vai chegar lá, não pode, a nutricionista adventista não pode beber café. Vai chegar em alguns tipos de carne, como a carne de porco, vai chegar em uma série de coisas. E essas proibições todas, toda essa ideia que você vê no Instagram, você fala, olha que sabedoria isso aqui. Olha como é legal, é verdade. Deus criou as coisas naturais, a gente fica comendo coisa industrializada. Isso aqui é sabedoria de verdade. Isso, na prática, é um ensino de demônios. Tudo bem, você não comer bolacha recheada por motivo de saúde, mas se você não comer bolacha recheada porque que alguma nutricionista adventista te falou, o bicho vai pegar. Se você não beber café, eu mesmo não estou podendo beber café. Posso beber café no máximo 2 vezes por semana. Na terceira, já não passo bem. Então... mas eu não sou adventista, tá? Só para deixar claro isso daí. Só para deixar bem pontuado. Mas essa ideia é ensino de demônios. E esse tipo de ensino de abstinência de alimentos, não pode comer presunto, não pode comer bacon, não pode beber café, não pode fazer isso. Isso é ensino de demônios. No caso, os demônios usaram uma mulher chamada Ellen White, que escreveu todo o manual de como deveria ser a alimentação dos adventistas. Os demônios promovem uma sabedoria demoníaca, colocando essas ideias na mente das pessoas e fazendo essas ideias se passarem por sabedoria, por algo piedoso, por algo bom. Mas, na verdade, é algo demoníaco. Agora, se os irmãos olharem essa tríade que Tiago fez, que apresentou para nós, os irmãos devem reparar que essa tríade, é curioso, essa tríade mostra essa falsa sabedoria
E essa falsa sabedoria parece que ela está atrelada aos inimigos do crente. Porque popularmente nós sabemos que os crentes têm 3 inimigos. Nós conhecemos muito bem essa tríade dos inimigos do crente. Quais são os 3 grandes inimigos do crente? O mundo, a carne e o diabo. E parece que de algum modo Tiago está refletindo isso aqui. Parece que de algum modo Tiago está como que resumindo ou conectando esses inimigos à falsa sabedoria. Porque quando ele fala que essa sabedoria é terrena, ele está pensando no mundo, esse sistema de pensamento contrário a Deus. Quando ele fala que é uma sabedoria que vem do homem, ele está pensando numa sabedoria que vem da nossa carne, que passa pelos nossos desejos e pelas nossas ideias. E quando ele fala de uma sabedoria demoníaca, ele fala de uma sabedoria que tem a ação direta do próprio diabo, dos próprios demônios. Então parece que os nossos inimigos estão ativamente promovendo a falsa sabedoria. E portanto, toda sabedoria que não é divina é oposta à fé, porque é promovida pelos nossos inimigos. E por que é importante nós sabermos disso? Queridos, essa oposição absoluta que Tiago está fazendo aqui, essa conexão forte, esses termos fortes que Tiago está fazendo aqui, essa oposição da sabedoria de Deus com a falsa sabedoria, esse contraste gritante que Tiago está fazendo aqui, nos ajuda a desarticular qualquer tentativa de harmonização ou de integração entre a sabedoria bíblica e as sabedorias que existem por aí. Porque é muito comum que alguns crentes, no desejo de se tornarem mais intelectualmente aceitos, academicamente aceitos, ou até socialmente aceitos, eles tentem mesclar algumas ideias de sabedoria do mundo com a sabedoria bíblica. Então são conceitos mundanos, conceitos humanos, conceitos demoníacos muitas vezes, que o crente fala, não, vamos pegar o que presta dali e misturar com a sabedoria bíblica, para que a gente tenha um trato melhor, para que a gente tenha avanço e tudo mais. É muito comum, talvez os irmãos já tenham ouvido falar, de uma expressão que se chama despojar os egípcios. Os irmãos sabem que quando Israel saiu do Egito, o Senhor moveu o coração dos egípcios para, por temor e para que o povo fosse embora logo, os egípcios dessem seus bens para os israelitas. Então os israelitas partiram com muitos bens ali do Egito. Então eles despojaram os egípcios. E alguns, inclusive teólogos, dizem que nós, como crentes do século 21 e tudo mais, nós precisamos despojar os egípcios no campo intelectual. Nós precisamos ir até o Egito intelectual, até as sabedorias que estão expostas ali ao nosso redor, no mercado das ideias, e nós temos que despojá-los. Então tudo aquilo que for verdadeiro, nós temos que pegar. Tudo aquilo que for bom, nós temos que pegar para nós e aplicar a nossa sabedoria. Nós temos que despojar os egípcios. Essa é a expressão que usam comumente. Agora, é claro, queridos, nós não estamos falando aqui de medicina, de engenharia, de química. Nós estamos falando aqui de sabedoria. Nós estamos falando aqui de algo que tem contornos morais. Nós já vimos isso na semana passada. Para a Bíblia, sabedoria tem contornos morais. Não é apenas você tomar uma decisão inteligente, uma decisão que funciona. É você tomar uma decisão que agrada a Deus. É você viver no temor do Senhor. Isso que é sabedoria para os autores bíblicos. E quando esses crentes tentam misturar as coisas, não dá muito certo. Não dá. Porque quando essa união é feita entre a sabedoria bíblica e a sabedoria do mundo, quem é que perde? Quem é que precisa tirar alguma coisa para que a outra entre? A sabedoria bíblica. Semanas atrás, eu precisei levar meu carro no mecânico para fazer revisão. E eu fiz a revisão, tudo bem, deixei lá o rim. Já não tenho estômago bom, ainda tenho que deixar o rim no mecânico, mas enfim. Aconteceu que alguns dias depois, eu estava andando com o carro e começou a subir um fumaceiro. Eu falei, deu algum problema aí, né? E aí eu corri no mecânico e ele falou, rapaz, o bico do seu radiador quebrou. Eu falei, se é o bico do radiador, tá tranquilo, né? Só você pôr um bico novo. Ele falou, não, quando o bico do radiador quebra, você tem que trocar o radiador inteiro. Aí eu falei, não,
Você está brincando com a minha cara. Acabei de deixar um rim, você quer que eu deixe o outro aqui agora? Como que pode ser um negócio desse? Eu acabei de tirar o carro, mas por alguma razão quebrou aqui. Ainda bem, naquele dia eu não vim para São Paulo, eu estava no meio do meu tratamento. Então imagina, eu com dor de estômago, lá querendo ficar o dia inteiro deitado, tendo que correr atrás de radiador. Vamos lá. E eu fui atrás do radiador, mas o problema é que o radiador original, como os irmãos sabem, nunca é o preço que a gente quer pagar, né? É sempre um pouquinho a mais. E era difícil de encontrar, e sem radiador não dá para o carro andar. Aí o mecânico falou assim, não, você vai comprar um radiador paralelo. É legal esse nome que criaram, né? Paralelo, né? É legal, porque é um eufemismo, né? Você fala paralelo, você fala, legal, é paralelo, né? Lado a lado, né? Mas não é essa a ideia do paralelo, né? É o Sonic Obama ali que apareceu no começo, né? E ele falou, não, tem várias marcas, tem esse daqui e tal, a gente até brinca, ela fala que é Xing Ling, né? Tem esse aqui e tudo mais tal, né? Tem esse radiador aqui, mas tem esse radiador aqui que é paralelo, mas é bom, eu trabalho com ele e tudo mais, né? E aí, tá bom, eu falei, bom, é o que tem, né? O outro radiador nem ia chegar a tempo, o radiador original era muito caro, vai ter que ser esse radiador paralelo. Tá? E aí, o pastor Isaac me ajudou, porque só tinha peça aqui em São Paulo, você sabe que eu moro no interior, lá em Atibaia, a charrete não tem radiador. Então, lá em Atibaia não tinha peça, teve que comprar aqui, o pastor Isaac me ajudou, o pastor Marcos, numa quarta-feira, levou lá para mim, no dia seguinte eu levei lá para o mecânico, enfim, isso tudo no meio do meu tratamento lá, e eu torcendo para o negócio dar certo. Levei lá o radiador paralelo, coloquei lá para ele, falei, ó, tá aqui, pode instalar aí no carro e dê certo. Não, pode ir, vai ficar tudo bem, legal. Eu fui embora, aí ele me chamou, ó, pode vir buscar seu carro está pronto. Aí ele falou, então, Nicolas, você sabe que quando o mecânico fala o seu nome, é porque na sequência vai vir alguma coisa. Ele falou assim, como esse radiador não é o original, né, ele não entrava direito. Então a gente precisou dar uma lixadinha, né, aqui, dar uma lixadinha ali. O bico era um bico maior, né, então a mangueira não entrava. Então eu dei uma forçada na mangueira e coloquei um enforca-gato, é isso? Um enforca-gato? Coloquei um enforca-gato, mas está bem firme, viu? Pode ficar tranquilo que é bom. É o paralelo, né? É o paralelo, não tinha o que fazer. Claro, ele fez o que estava ao alcance dele, a gente sabe que tem essas diferenças, né? Mas o que eu quero ilustrar com isso é que quando as pessoas tentam misturar sabedoria divina com sabedoria do mundo, tem que dar uma lixadinha. É uma sabedoria paralela, né? Tem que dar uma forçadinha ali para abrir um pouquinho a mangueira, e para não segurar, para não quebrar muito, você põe ali um enforca-gato que está tudo certo. É a mesma coisa que acontece quando as pessoas tentam misturar a sabedoria do mundo com sabedoria bíblica. Isso, queridos, em várias áreas. Quando os crentes tentam misturar Bíblia e psicologia secular, a leitura que a psicologia faz do homem, a leitura que a psicologia faz dos seus problemas, a solução que a psicologia propõe, a psicologia secular, é claro que a psicologia tem utilidade em vários campos, mas as soluções que ela propõe, nós sabemos que são antibíblicas, mas tem crentes que no movimento integracionista, tentando integrar psicologia com Bíblia, eles dão uma lixadinha. Veja, o homem não é tão complicado assim. O homem não tem tanto, vamos dar uma lixadinha aqui, vamos dar uma forçadinha aqui, coloca o enforca-gato aqui e está tudo certo. Essa mistura muitas vezes acontece com a Bíblia, a sabedoria bíblica, e as ideologias como o feminismo, como o marxismo. A leitura, a nossa leitura de mundo é uma leitura que é influenciada pelos conflitos, pela oposição, pela opressão e tudo mais. Na criação de filhos, agora está na moda a educação positiva, ou como o Rafael me falou que agora tem outro nome até, é educação não violenta, acho que esse que é o nome, né? Educação não violenta. Você tem que se colocar no mesmo nível da criança, você tem que dialogar com a criança, convencer a criança. Pô, você está fazendo birra, você se coloca no mesmo nível da criança, por favor, não faça isso, você é tão bonitinho, eu vou te dar algumas alternativas. Por que ao invés de fazer birra, você não vem com o papai e eu compro o que você quiser aqui no mercado? Né? Você não pode ofender a criança, criar traumas na criança, então você tem que usar palavras de afirmação, você não pode proibir. Alguém não avisou para Deus isso, porque no Antigo Testamento o que mais Deus fala para Israel é não. E mais, esse negócio de comunicação violenta também não pega com Deus, porque Deus fala, se você não me obedecer, eu vou te matar. Não ensinaram comunicação não violenta para Deus, não ensinaram. Mas alguns crentes tentam dar uma
lixadinha, uma forçadinha, não. Vamos fazer a super nani bíblica. Né? Vamos pegar a super nani e vamos colocar o modelo de educação secular ao lado do modelo de educação bíblico. O que é isso? É uma mistura. É você misturar algo terreno, natural e demoníaco com aquilo que é santo, com aquilo que vem do próprio Deus. Não dá. E nessa união, quem sempre vai perder é a Bíblia. Quem é lixado, apertado, amarrado numa gambiarra tremenda é a Escritura. O nosso conceito de homem vai embora, o nosso conceito de pecado vai embora, a solução do Evangelho se dilui, tudo mais vai embora. Nós não temos nada que aprender com essas sabedorias que existem por aí. Nada. Nós não devemos nada para a psicologia secular. Nós não devemos nada para o feminismo, para o marxismo. Nós não devemos nada para os métodos de educação dos nossos dias. Nós não devemos nada. Nós somos cativos da Bíblia, da Escritura. E a sabedoria que vem daqui é a sabedoria que nós precisamos. E ela é um presente de Deus. O versículo 16 continua. Então, Tiago apresenta para nós aí essa tríade terrível. Ele fala, a origem dessa sabedoria desses homens não é uma sabedoria divina. Não é divina essa origem. É uma sabedoria terrena, animal e demoníaca. Ou seja, que tem origem nos nossos inimigos. Que tem origem nos inimigos da fé. E ele diz no versículo 16, pois, onde há inveja e sentimento faccioso, aí a confusão e toda espécie de coisas ruins. Ele já falou sobre inveja e sentimento faccioso no versículo 14, e ele falou que é isso que marcava a vida daquelas pessoas que se diziam sábias, mas agiam com essa inveja e esse sentimento faccioso, essa inveja amarga e esse sentimento faccioso. E agora ele puxa de novo essa informação, ele fala, onde há essas coisas que eu falei lá atrás, onde há essas coisas, inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie, toda sorte de coisas ruins. Tiago apresenta agora o resultado da falsa sabedoria. Ele apresentou a origem, ele apresentou as expressões, e agora ele apresenta o resultado. O que acontece com quem segue a falsa sabedoria? Ele fala, o resultado disso é a confusão e tudo de ruim que você puder imaginar. Quando ele fala de confusão, ele se refere à desordem, ao caos, ao tumulto, à bagunça, à revolta. Esse quadro vai casar muito bem com o que Tiago vai falar no comecinho do capítulo 4. Tiago ele vai raciocinando, ele vai puxando, desenvolvendo os assuntos, e ele fala agora desse caos, ele fala agora dessa desordem, desse tumulto, porque no capítulo 4 ele vai falar de guerra. Olha aí o que ele diz no comecinho do capítulo 4. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? Essa era a situação daqueles crentes. Eles estavam brigando, se dividindo, com sentimentos facciosos. Essa eram as circunstâncias daqueles crentes. E Tiago está falando, olha, isso é fruto de pessoas que não têm a verdadeira sabedoria. Porque a falsa sabedoria promove esse caos, promove essa desordem, essa confusão. E de fato, a falsa sabedoria tira a paz de qualquer grupo. A falsa sabedoria tira a paz de famílias, a falsa sabedoria tira a paz de igrejas, a falsa sabedoria tira a paz de todo e qualquer grupo. Se os irmãos olharem 1 Coríntios 14, os irmãos verão como a paz dos crentes de Corinto estava sendo ameaçada. 1 Coríntios 14, 33. Vamos ler a partir do versículo 32. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Era o mau uso dos dons ali na igreja de Corinto. Porque Deus não é de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Ele continua o seu argumento. Mas ele fala que nosso Deus não é um Deus de confusão, e sim de paz. Então vejam aqui que na justa posição que o apóstolo Paulo faz, o oposto de confusão é paz. E o que aqueles crentes estavam experimentando, para os crentes para os quais Tiago escreve, era justamente a falta de paz por causa da confusão, do caos, da desordem que aquela falsa sabedoria estava trazendo. E os crentes da igreja de Corinto também experimentavam essa desordem, essa confusão, esse caos, estavam perdendo a paz. E, meus queridos, nós não podemos ignorar que muitas vezes
a falta de paz que nós temos na igreja, que nós temos em nossos lares, é culpa de ideias, frutos de uma falsa sabedoria que nós estamos aplicando na nossa vida. Muitos maridos falam que o convívio com a esposa é terrível, muitas esposas falam que o convívio com o marido é terrível, muitos pais falam que educar os seus filhos é impossível, muitos filhos falam que a relação com os pais é difícil, e isso acontece, a falta dessa paz, dessa harmonia, esse caos, essa desordem acontece porque essas pessoas estão sendo dirigidas por falsas sabedorias, por ideias erradas. E quando chegam para o aconselhamento, falam: você, marido, tem que amar a sua mulher, você não pode agir desse jeito, você não pode ter essa postura, você, mulher, você tem que ser submissa ao seu marido, você tem que obedecê-lo, você tem que tratá-lo com o máximo respeito, vocês pais, vocês devem criar o filho de vocês no temor do Senhor, e vocês filhos devem obedecer aos pais. Quando a Bíblia é apresentada, e essas falsas sabedorias são expostas, denunciadas e retiradas, a paz começa a reinar ali. Por quê? Porque onde há falsa sabedoria, onde há inveja, onde há facção, onde há ambição egoísta, onde há isso que Tiago descreve aqui, vai inevitavelmente haver desordem, caos, falta de paz. E muitas famílias padecem porque não têm a sabedoria bíblica, e não aplicam a sabedoria bíblica, mas preferem aplicar as sabedorias do mundo, nesse perfil que Tiago tem apresentado aqui. Mas Tiago fala que não é apenas a confusão. Tiago usa agora um termo genérico, propositadamente genérico. Ele fala que essa falsa sabedoria, ela cria toda espécie de males. E com isso Tiago quer dizer que a falsa sabedoria produz aquilo que tem baixo valor moral. São coisas indignas, em contraste com ações nobres. A boa sabedoria, a sabedoria que vem de Deus, produz ações nobres. Altruísmo, abnegação, sacrifício, pacificação, união, harmonia, são valores nobres, são ações nobres, perdão, paciência. Agora, a falsa sabedoria não produz coisas nobres. A falsa sabedoria produz o oposto disso. Ela produz tudo aquilo que tem baixo valor moral, tudo aquilo que é indigno, mentira. No linguajar envolve palavras baixas, fofoca, difamação. Na conduta envolve omissão, desprezo e tudo mais que você puder imaginar. Tudo isso fruto da falsa sabedoria. E, queridos, o que nos assusta é que Tiago está falando aqui de crentes. Tiago não está falando de incrédulos. E isso nos lembra que é possível que os crentes sejam influenciados por essas sabedorias e encarnem essas sabedorias em algum grau. Encarnem a falsa sabedoria em algum grau. Isso tem que ser um alerta. Porque nós podemos abraçar em algum grau essas ideias aqui. Ideias terrenas, ideias humanas, ideias demoníacas. Se os irmãos se lembrarem de Atos capítulo 5, na história de Ananias e Safira, os irmãos vão lembrar que o diabo sussurrou, colocou na mente de Ananias ali, Safira, a ideia de mentir para a igreja, de mentir para o Espírito Santo. Tiago está dizendo aqui para nós que isso vem do próprio diabo, vem dos próprios demônios. E se os irmãos olharem o capítulo 4 de Tiago, versículo 7, os irmãos verão que Tiago vai novamente apresentar a sua demonologia, a sua satanologia, quando ele fala no versículo 7, Tiago 4:7, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Existem investidas contra os crentes. E os crentes, se não resistirem a essas investidas, eles podem abraçar essas ideias mundanas. Eles podem abraçar essas filosofias, esses comportamentos, essas palavras, essas ações que são marcas da falsa sabedoria. E trazer desordem, caos e toda espécie de baixaria moral para dentro da igreja. Mas é impossível que nós não leiamos esse trecho feio é impossível que nós não conectemos isso ao que nós vemos ao nosso redor.
Porque Tiago aqui está falando de crentes, é verdade. Mas nós vemos isso daqui como um quadro muito claro dos ímpios. Nós vemos isso daqui como um quadro muito claro da vida do incrédulo. O incrédulo tem essas marcas aqui. Por exemplo, esse perfil mundano e diabólico, fora da igreja, pode ser visto nos noticiários, nas redes sociais, nas notícias que chegam até nós, naquilo que os incrédulos contam para nós, do que eles vivem e do que eles testemunham. E é um retrato, o que Tiago faz aqui é pintar um retrato da sabedoria do mundo. Ainda que ele esteja falando isso no convívio eclesiástico, que tem que nos assustar, isso é um retrato muito fiel do que nós vemos ao nosso redor no mundo incrédulo. Eu trouxe aqui algumas ilustrações para os irmãos. Por exemplo, Tiago falou sobre facções, e nós temos visto o prevalecimento daquela ideia do nós contra eles em todas as filosofias ao nosso redor. São os brancos contra os negros, os homens contra as mulheres, os ricos contra os pobres. Facções, divisões, e que são alimentadas por essas ideologias. Inveja amarga, a ideia de um desagrado tão grande que a pessoa tem reações às vezes até violentas e agressivas, como nós vimos na semana passada. É um desagrado tão grande com as palavras do outro que as reações são gritarias, censuras e ofensas. Se você discordar de um esquerdista, ele vai começar a gritar com você. Ele vai começar a te ofender. Ele vai começar a atacar coisas em você. Uma inveja amarga, que não é inconcebível a ideia de uma outra visão a não ser a daquela pessoa. Valores terrenos, as definições de sucesso dos nossos dias atrelada aos bens materiais, ao sucesso profissional, à identidade da pessoa sendo atrelada a isso. A não espiritualidade ou a humanidade, como nós falamos aqui, onde o certo e errado são julgados com base no subjetivismo, no que eu penso, no que eu acho, no que eu sinto, e não nos valores objetivos da palavra de Deus. É isso que a gente tem visto aí, nós já falamos sobre isso hoje. A influência demoníaca, onde a gente tem a prevalência do mal e seus interesses, como o assassinato, no aborto, a mentira, a distorção da verdade. O mesmo expediente de Satanás do Éden continua sendo aplicado hoje, e isso é fruto da falsa sabedoria que está ao nosso redor. A confusão com a violência, tumultos, gritarias, brigas, é um retrato dos nossos dias. Isso é um retrato dos nossos dias. Por quê? O mundo é guiado por falsas sabedorias. E esse é o retrato do mundo. É isso daqui. O que você vê no noticiário, o que você vê no Brasil Urgente, o que você vê no G1, o que você vê na CNN, o que você vê lá, todas essas notícias de todas as áreas, da política, do esporte, da sociedade em geral, tudo passa por essa lista aqui. Aqui é uma descrição de como o ímpio pensa, do que alimenta o ímpio e do resultado do mundo guiado por essas falsas sabedorias aqui. Isso como crente tem que nos alertar, isso como crente, como nós crentes, nós devemos ficar alertas a isso, para que isso não entre no nosso meio. Mas, se você vive de acordo com essa sabedoria, e você não é um crente, e eu te descrevi aqui, enquanto explicava esse texto, Tiago descreveu o seu modo de pensar. Se Tiago descreveu o seu modo de lidar com a vida, se Tiago descreveu como você lida com seus relacionamentos, com facções, brigas, invejas, tudo mais, se Tiago foi te descrevendo e você falou, pastor, esse sou eu, essa é a minha vida é marcada por tudo isso. Só tem um jeito de você sair desse quadro aqui. Só tem um jeito. Você tendo acesso à verdadeira sabedoria. Você tem que sair da ladeira Porto Geral e parar de se alimentar com a sabedoria falsa. Você tem que sair das falsificações, das falsas sabedorias, e você tem que se apegar à verdadeira sabedoria. E o único jeito de você conhecer a verdadeira sabedoria é por meio do Evangelho. Você só pode conhecer e ter acesso ao tesouro da verdadeira sabedoria por meio de Jesus. Só o Senhor Jesus, quando você crê na obra dele, quando você crê que ele morreu na cruz para morrer pelos seus pecados, te tirar a culpa do pecado e te livrar disso aqui, só quando você tem essa fé, então você é liberto desse quadro. E você passa agora a experimentar a verdadeira sabedoria, que Tiago vai descrever nos versículos 17 e 18, que nós vamos ver numa próxima ocasião. Mas se você quer mudar da falsa sabedoria para a verdadeira sabedoria, esse é o único caminho.
é crendo em Jesus como seu único e suficiente Salvador. E pedindo, Senhor Jesus, me livre da falsa sabedoria e das suas consequências. Eu sou escravo disso. Essa é a minha vida. Essa descrição é a descrição do meu dia a dia, dos meus pensamentos, das minhas ideias. Livra-me disso tudo. Me dê a verdadeira sabedoria. E crendo no Senhor Jesus, então, você desfrutará do que está escrito nos versículos 17 e 18. E tudo isso que nós temos falado confirma aquela nossa mensagem central, que a verdadeira sabedoria dá evidências concretas de sua origem divina. Tiago disse para nós, isso que esses homens estão vivendo não é a verdadeira sabedoria. E numa próxima ocasião, nós vamos ver essas evidências concretas da verdadeira sabedoria e como isso mostra a origem divina disso. Vamos orar. Santo Deus, nós agradecemos porque nós somos libertos dessa sabedoria mundana. Nós somos libertos dessa sabedoria humana. Nós somos libertos dessa sabedoria demoníaca e das suas expressões e das suas consequências. Obrigado porque, por meio de Jesus Cristo, nós temos acesso agora à verdadeira sabedoria. E nós pedimos, Pai, que o Senhor nos proteja de, em qualquer grau, flertarmos ou nos apropriarmos de qualquer um desses elementos, nos nossos relacionamentos em casa, na igreja, na nossa mente, no modo como nós lemos a realidade. Livra-nos disso, por favor, Pai. Livra-nos da confusão e dos resultados maus que a falsa sabedoria traz. Livra-nos dessas ideias que estão ao nosso redor, mas que não têm origem no Senhor. E dá-nos, Pai, um conhecimento, um crescimento cada vez maior na verdadeira sabedoria que só o Senhor dá. Nós pedimos, Pai, dá-nos a sua sabedoria. Dá-nos a sabedoria que só o Senhor pode dar. E é no nome de Jesus, o nosso Salvador, que nós oramos, agradecidos. Amém.